Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos falar sobre os principais psicotrópicos que têm sido consumidos no Brasil por diferentes faixas etárias. Então, o que a gente tem hoje de campeão nas farmácias são quais? Eu vou falar para vocês aqui o top 10 geral. Não só os psicotrópicos, vou falar agora para vocês de maneira geral mesmo. Os mais vendidos têm sido o Neossoro para congestão nasal, o Ciclo 21, que é um anticoncepcional, o Microvlar, que também é anticoncepcional, Salompas, que é um emplasto para dor muscular, Puran T4, que é para hormônio da tireoide, Dipirona sódica, que ele é um analgésico e antitérmico, o Buscopan composto, que é analgésico, Rivotril, que ele é o anticonvulsivante, Dorflex, que é analgésico, e o Hipoglós, que é uma pomada contra assaduras. Então, esses são top 10 de venda nas farmácias. Sendo que, bem aí, a gente já percebe a presença do que? Do Rivotril. Então, ele já é um dos mais vendidos no geral, não é nem entre os psicotrópicos, é entre todos os tipos de medicação. E o Rivotril, a gente tem que se alertar para um detalhe, né? Existe um perigo no levantamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela alerta para que esse uso, apesar do uso controlado, os antidepressivos estão entre os medicamentos mais consumidos e o Rivotril, ele tem saltado cada vez mais e nessa última década ele tem vendido mais de 10,59 milhões ao ano. Então, os brasileiros eles têm gastado pelo menos 92 milhões de reais com esse medicamento. Então, veja que a indústria farmacêutica é uma indústria milionária. Ela move muito dinheiro mesmo. Em relação às crianças, né? Cerca de 10% da população infanto-juvenil, ela sofre de depressão e de ansiedade. E a gente precisa se alertar em relação ao uso de medicamentos, porque é proibido o uso, em primeira instância, certo, dos benzodiazepínicos Rivotril e Frontal em crianças e adolescentes. Só em casos severos, depois que já foi testado outros medicamentos, se não tiver tido a eficácia, é que vai ser considerado utilizar esse medicamento. Por quê? Ele tem contraindicações em relação à memória, em relação também à atenção. E além dele ter um risco, uma probabilidade maior de causar vício, né, de causar dependência. E a paroxetina, ela costuma não ser utilizada para adolescentes, crianças e adolescentes de 10 a 16 anos. Porque ela aumenta riscos, né, de humor mais reduzido, de instabilidade de humor, de tristeza, de depressão. Então, o que é o prioritário tratamento para criança e adolescente é a psicoterapia. Porém, em alguns casos pode ser necessário o uso de psicotrópico e então é preciso ver em equipe, né, qual é a melhor opção. E de preferência, né, está encaminhando essa criança para psiquiatras que sejam intitulados, né, como associados na psiquiatria da infância pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, tem dentro dos profissionais da medicina alguns que eles são especializados nessa área infantil. Então, é uma outra especialização dentro da psiquiatria que a gente tem que dar prioridade para estar indicando para os pais, né, fazer esse acompanhamento com esse profissional específico. Vamos identificar quais são as psicopatologias que normalmente estão mais presentes aí nas crianças e nos adolescentes no Brasil e no mundo. Eu trago um exemplo aqui de uma revista que ela é referência nos Estados Unidos, é a Children's Mental Health New Report,
que ela traz a informação de que a gente tem a cada 5 crianças, uma com situação de ansiedade ou déficit de atenção ou hiperatividade ou mesmo mais de um desses três como comorbidade, né, associados. O diagnóstico do distúrbio de atenção, ele é o mais prevalente de entre 3 e 17 anos. Então, aí também já tem os adolescentes. E dentre os adolescentes, a gente tem um perfil de meninas e de meninos, sendo que as meninas têm maior risco de depressão e abuso de álcool, e os meninos com idade entre 12 e 17 anos com maior risco de suicídio em relação às meninas e também uma tendência maior de abuso de álcool, né? No ano de 2010 foi um ano que se destacou nessa última década, porque o suicídio foi a segunda causa de mortalidade entre adolescentes de 12 a 17 anos. E aí os meninos, mais uma vez aqui, apareceram com uma maior predisposição, mais propensos a ter distúrbio de atenção. Isso daqui não só os adolescentes, né? Os meninos na infância e na adolescência. Maior propensão a distúrbio de atenção, problemas de comportamento, autismo, ansiedade, síndrome de Tourette e dependência de tabaco. Então, a gente vê que algumas situações podem chegar a ser tão graves que podem acabar no pior, que é o suicídio. Por isso que a gente não deve se fechar para os tratamentos que sejam acessíveis, que sejam possíveis, né? Tem pessoas que não vão ter condição financeira de fazer os tratamentos, mas elas podem recorrer à rede de saúde pública, ao SUS. Inclusive, dê a dica para os seus pacientes, né, procurarem uma lista chamada Rename, que ela vai trazer aí todos os medicamentos que eles são distribuídos. É a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Essa lista tem mais de 970 itens, então é possível que a pessoa que está fazendo um tratamento encontre aí o medicamento que ela necessita, se ela não está tendo condição de arcar, né, financeiramente com esse tratamento. No caso dos idosos, as pesquisas mostram que em cada estado do país a gente tem algumas diferenças, né, sutis diferenças aí de perfil. Alguns estados, os idosos eles têm mais ansiedade, em outros estados eles têm mais depressão. Então, os benzodiazepínicos, de maneira geral, eles são os psicofármacos mais utilizados pelos idosos, né, quando você tira a média do país. E o idoso ele precisa ter um cuidado diferente, né, do cuidado com o adulto, porque da mesma forma que eu falei para vocês, olha, quando se trata de tratamento psicotrópico para uma criança, para um adolescente, é indicado que seja um profissional especializado, né, na psiquiatria da infância. Então, com o idoso não é diferente. Por quê? Porque a medicação no organismo dele tem uma farmacodinâmica e uma farmacocinética diferente do organismo do adulto e diferente do organismo do jovem, diferente da criança. Então, se o adulto tomar um medicamento e ele compartilhar esse mesmo medicamento com o idoso, isso pode desencadear no idoso uma outra reação muito maior. Por exemplo, ele é mais sensível. Então, algo que para um adulto só vai fazer ele dormir, para um idoso pode ser o suficiente para ele desorientar completamente. E para um idoso, o organismo tem diferenças que, por exemplo, uma infecção urinária para um adulto pode ser uma coisa simples, para um idoso pode ser algo muito mais grave que vai desestabilizar todo o organismo dele e a noção dele, né, de aqui e agora, de aonde que ele tá, o que ele tá falando, com quem que ele tá falando, ele se situando no tempo e no espaço. Então, são diferenças que precisam ser levadas em consideração na hora de procurar um tratamento e na hora de indicar um tratamento também. Então, eu espero que
todas essas informações tenham sido úteis para vocês. E quem quiser buscar mais informações de maneira geral, né, sobre esse assunto e outros, vocês entram lá no meu Instagram, que é o papo_terapêutico. Eu vou ficar muito feliz com a visita e desejo tudo de melhor para vocês. Um beijo, um cheiro, até a próxima. Tchau, tchau.